Olá, eu me chamo Gabriel Teófilo e hoje eu vou apresentar o livro O Ladrão do Fim do Mundo, escrito pelo Joe Jackson, né? Uma obra que conta uma história bastante surpreendente, né? Da história econômica da Amazônia e do mundo, né? Podemos dizer que como o inglês Henry Wickman conseguiu, né, retirar milhares de sementes de seringueiras da floresta amazônica e conseguiu enviar elas ao Império Britânico, né, no século XIX. O livro não fala apenas sobre o roubo da semente, né? Ele também mostra como a borracha se tornou um dos produtos mais valiosos do planeta durante a Revolução Industrial, né? Naquela época, a Amazônia era a única região produtora de borracha de alta qualidade e que transformou cidades como Manaus e Belém em centros de riqueza e luxo, né? E esse período ficou conhecido como ciclo da borracha. E ao longo da narrativa, né, Joe Jackson ele apresenta os interesses econômicos do Império Britânico, né, o papel dos cientistas do Jardim Botânico de Kew e a atuação de Henry Wickman e as consequências desse episódio para a economia brasileira, né? O resultado foi uma mudança profunda na produção mundial da borracha, né? Que saiu da Amazônia e passou a ser dominada pelas colônias britânicas na Ásia, né? Por isso o livro ele é importante, né? Porque ajuda a entender como essas decisões políticas, científicas, econômicas, elas podem transformar o destino de uma região inteira, né? E influenciar a história mundial, né? Na primeira parte do livro, intitulada como Império da Borracha, o Joe Jackson apresenta o cenário da Amazônia durante o auge do ciclo da borracha, né? Entre o século XIX e o início do século XX, né? Nesse período, a borracha era um dos produtos mais importantes da economia mundial, né? Com o avanço revolucionário da Revolução Industrial e a demanda crescia cada vez mais, né? Pois ela era utilizada em diversos produtos e equipamentos industriais, né? E como a seringueira existia naturalmente apenas na Amazônia, né, o Brasil possuía praticamente o monopólio da produção mundial, né? E essa riqueza ela transformou profundamente cidades como Manaus e Belém, né? As duas cidades ficaram conhecidas ficaram conhecidas internacionalmente como o luxo e a modernidade, né? E os chamados Barões da Borracha eles acumulavam grandes fortunas e investiam em construções mais sofisticadas, né? E importavam produtos da Europa, né? E mantinham um estilo de vida extremamente luxuoso, né? Um dos maiores símbolos de riqueza é o Teatro da Amazônia, né? Teatro Amazonas, construído em Manaus, né? Durante esse período, né? Mas por outro lado, o autor também destaca os contrastes dessa prosperidade, né? Enquanto, um, enquanto uma pequena elite enriquecia, grande parte da população ela continuava vivendo em condições difíceis, né? Além disso, o isolamento geográfico da Amazônia tornava a região dependente dos rios, né, para transporte e comunicação, né? É, no, Nos capítulos seguintes, né, o livro apresenta o Henry Wickman, né, é um aventureiro inglês que sonhava em enriquecer na América do Sul, porém, né, suas tentativas de obter o sucesso econômico fracassaram diversas vezes, né? Mesmo assim, ele continuou buscando oportunidades e explorando novas regiões, né? O Henry era conhecido por seu espírito aventureiro, né? E por sua disposição por correr riscos, né? Essa característica acabaria chamando a atenção dos britânicos e aí transformaria ele na peça principal de uma operação que mudaria
né, a história da borracha e da própria Amazônia, né? A primeira parte do livro não trata apenas da riqueza gerada pela borracha, né? Mas também apresenta o personagem central da história, né? É, e prepara o leitor para um grande conflito econômico, político, que será desenvolvido nos capítulos seguintes. Na segunda parte do livro, intitulada A Conspiração de Queen Garden, né, o autor mostra que o Império Britânico ele começou a planejar, né, a estratégia para quebrar o monopólio brasileiro da borracha. Né? Nesse período a borracha era muito forte, o recurso era fundamental, né, para a indústria moderna naquela época, né, e como a Amazônia praticamente era a única fornecedora mundial do produto, o Brasil possuía a grande vantagem econômica ali, né. Aí, diante dessa situação, o governo britânico ele passou a apoiar cientistas e exploradores ligados ao Jardim Botânico, né, conhecido como Green Garden, né, e o objetivo era encontrar de forma uma forma de levar a seringueira para as colônias britânicas na Ásia, né? E produzir a borracha em grande escala fora do Brasil, né? E é nesse contexto que surge o Henry, né? E após diversas tentativas fracassadas de enriquecer na América do Sul, né? Ele recebe a oportunidade de colaborar com esses interesses britânicos, né? Então, o Henry aceita a missão, né, de estabelecer uma região, na região de Santarém, né? As margens do rio Tapajós, né? E o Henry, para não despertar suspeitas, né? Ele se apresenta como um fazendeiro, um explorador comum, né? Enquanto isso, mantém contato com os cientistas, as autoridades britânicas, né? Que financiavam o projeto, né? E aos poucos ele estudava a região, né? E aprendendo junto com os seringueiros, né? E começava a preparar uma operação que mudaria a história mundial aí em relação à borracha, né? Essa parte do livro, né, mostra que o roubo das sementes não foi uma ação isolada de um aventureiro, né? Pelo contrário, foi um resultado de um planejamento, né, que envolveu ciência, interesses econômicos, a expansão do poder colonial britânico, né? E chegamos agora na parte mais, na minha opinião, né, mais emocionante do livro, né? Que é o grande roubo, na minha opinião. É, Depois de meses de preparação, né, o Henry ele finalmente estava pronto para executar a missão, né, que lhe havia sido confiada pelos britânicos, né. O desafio era enorme, era enorme. As sementes das seringueiras precisavam ser coletadas rapidamente, porque perdiam a capacidade, né, de germinação muito rápido, né. E além disso, qualquer erro poderia levar as suspeitas autoridades brasileiras a colocar toda a operação em risco, né? Então, para cumprir a tarefa, o Henry contou com a ajuda de trabalhadores, ele contou com a ajuda de indígenas da região da Amazônica, que percorriam a floresta recolhendo as sementes para eles, né? E a corrida era contra o tempo, né? Enquanto as sementes chegavam de diferentes pontos da floresta, elas eram separadas, armazenadas de um modo que conseguissem durar, né? E preparadas para a viagem, né? E o objetivo era ambicioso, né? Reunir cerca de 70 mil sementes, uma quantidade impressionante na época, né? Então Henry sabia que aquela não era apenas uma coleta comum, né? Se tivesse sucesso, poderia mudar completamente o futuro da produção mundial da borracha, né? Quando a carga finalmente fica pronta, né? Surge um novo desafio, né? Que é como transportar tudo sem despertar suspeitas, né? As sementes precisavam sair da Amazônia, passar pela fiscalização lá em Belém e seguir para a Inglaterra, né? Então foi então que o Henry elaborou uma estratégia ao embarcar, né, a carga em navios SS Amazonas, né, declarou que as sementes seriam material botânico, né, destinado apenas para pesquisa e interesse da coroa britânica, né. Dessa forma, ele evitou, né, que a verdadeira importância da carga fosse percebida, né. Então a tensão aumentava a cada etapa da viagem, né. Se as sementes fossem confiscadas, estragavam durante o transporte
ou não iam sobreviver à travessia do Atlântico, né? Todo um plano que eles tinham poderia chegar ao fracasso, né? Porém, apesar dos riscos, a embarcação deixou o Brasil, né? Carregado, né? Aquilo que mais tarde seria considerado uma das cargas botânicas mais valiosas da história, né? Então, nesse momento da narrativa, o Joe Jackson ele mostra como um simples carregamento de sementes estava prestes a provocar uma consequência econômica que ninguém imaginaria na Amazônia, né? E o futuro da borracha estava literalmente viajando dentro, né, daquele navio rumo à Inglaterra, né? Na última parte do livro, o Joe Jackson mostra as consequências de uma operação que parecia simples, né? E foi transformada numa operação histórica, né? Depois de chegar na Inglaterra, as sementes foram levadas para estufas especiais, onde muitas delas conseguiram germinar com sucesso, né? E a partir dessas mudas, os britânicos começaram a desenvolver plantações seringueiras e suas colônias asiáticas, principalmente na Malásia, no Ceilão, atual Sri Lanka, e em Singapura, né? O resultado ele foi extraordinário, né? Diferente da Amazônia, as seringueiras cresciam espalhadas, né, pela floresta e eram difíceis de explorar, de coletar, né, em grande escala. As plantações asiáticas elas foram organizadas de forma planejada, né? Assim era permitido, era mais fácil, né? É, a produção mais eficiente, mais barata da parte da coleta, né, e mais rápida, né? E aí, com o aumento da produção na Ásia, os preços internacionais da borracha começaram a cair rapidamente, né? Em poucos anos, o Brasil perdeu o controle do mercado mundial, né? E deixou de ser o principal produtor, que havia gerado tanta riqueza para a Amazônia, para Belém, para Manaus, né? Principalmente, né? E muitos desses investidores que lá no início investiram muito, né, desapareceram, né? As empresas fecharam e a região perdeu uma posição de destaque que ocupava na economia mundial, né? Então, o livro ele termina discutindo o legado de Henry, né? Na Grã-Bretanha ele foi reconhecido como alguém que ajudou a fortalecer o Império Britânico, né? E recebeu um título de cavaleiro, tornando Sir o Henry Wickman, né, já no Brasil, sua imagem é muito diferente, né? Para muitos historiadores, ele é lembrado como responsável, né, por um dos maiores casos de biopirataria da história, né? Assim, o Joe Jackson encerra a obra mostrando que o roubo de algumas sementes não alterou apenas o destino de um homem, mas mudou o futuro da Amazônia, redefiniu a produção mundial da borracha na época. Então essa é a principal mensagem do livro, né? No meu entendimento, né? Pequenas ações podem produzir consequências gigantescas na história, né? E para finalizar, o livro O Ladrão do Fim do Mundo é uma obra que vai muito além da narrativa, né, da vida de Henry, né, dos sufocos que ele passou, das loucuras, né, não foi um simples roubo de semente, né. O Joe Jackson consegue transformar o acontecimento histórico pouco conhecido em uma história que é envolvente, né, que mostra como a ciência, a economia, a política e os interesses imperiais estavam profundamente conectados no século XIX, né? Um dos principais pontos fortes do livro, né, é a forma como o autor contextualiza o ciclo da borracha, né? A importância da Amazônia para a economia mundial, né? Antes da leitura, é difícil imaginar que cidades como Manaus e Belém já estiveram entre uma das mais ricas e mais modernas do mundo graças à produção da borracha, né? O livro ajuda a compreender, né, como essa riqueza foi construída e principalmente como ela foi perdida, né? É. E por fim, eu considero que a principal contribuição do livro é demonstrar o acontecimento aparentemente pequeno pode gerar as consequências enormes, como eu já falei anteriormente. E eu encerro o vídeo assim.